Olá, bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira da Hebraica Cumbica e quero falar sobre um assunto bastante importante neste vídeo, tanto que, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir em parte 1 e parte 2. Eu quero falar sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em plena vigência do Império Romano. Isso é um assunto que ninguém fala, mas é importante nós sabermos isto. Jesus nos alertou para nós identificarmos o tempo em que estamos vivendo. Eu começo lendo aqui o que disse Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versos 54, 55 e 56. Veja o que disse Jesus. Disse também Jesus às multidões: quando vocês veem aparecer uma nuvem no poente, logo dizem que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizem que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabem discernir em que época estão vivendo. Então foi uma crítica que Jesus fez em as pessoas, não saber em que época espiritual nós estamos vivendo. Coisas espirituais, não estou falando aqui de coisas materiais. Espiritualmente falando, nós estamos vivendo em plena vigência do Império Romano. Então este vídeo ele vai ficar com o seguinte título: Estamos vivendo em pleno Império Romano, parte 1. E vamos ver o porquê que nós estamos vivendo no Império Romano. Porque a Bíblia diz aqui no livro do profeta Daniel, a humanidade foi ali vista por Nabucodonosor em um sonho que ele teve, o qual Daniel veio interpretar. E ele tem um sonho com uma estátua simbolizando a humanidade, os impérios que viria na história da humanidade, os 4 e últimos impérios da história da humanidade. Então, nós vamos aqui ver como é que ficou essa estátua e como é que ela está aqui representada. Então o capítulo 2 trata do assunto todo, mas eu vou começar aqui a partir do verso 26 para poupar um pouco de tempo. Ele diz assim: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu me fazer saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantador, nem mago, nem astrólogo o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois deste tempo. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em outros viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha seca da eira do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação direi ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens,
onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Mas, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Lodo é barro podre. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, barro podre, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para todo sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação, disse Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Então, gente, veja aqui. Deus dá um sonho profético para o rei Nabucodonosor e ele sonha com uma gigantesca e colossal estátua, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e quadris de bronze e pernas de ferro e os pés de barro, e os artelhos lá, os finais, os dedos lá para frente, de lodo, barro podre. Agora vem o Espírito Santo através de Daniel e dá a interpretação do sonho. Então vamos aqui entendendo se nós estamos ou não vivendo dentro do Império Romano. Apenas 4 impérios. Aí Daniel diz, olha, tu, ó rei Nabucodonosor, és o cabeça de ouro. Então o Império Babilônico, que dominava naqueles dias de Daniel, de cujo reinado estava com Nabucodonosor, diz, tu és o cabeça de ouro. Olha lá a qualidade do metal, era ouro. Vai vendo o descenso para ver se a humanidade evolui ou regride, né? Porque tem quem acha que evolui. Claro, quem não conhece Bíblia. Então, o que ele disse? Olha, a cabeça de ouro és tu, majestade. Depois do teu reino, virá um outro reino. A fidelidade da profecia. Peitos e braços de prata. Foi exatamente o que aconteceu, uma coalizão de 2 nações, não é? Os medos e os persas, tanto que tinha 2 reis, Ciro, o persa, e Dario, o medo. 2 nações se coligaram e destruíram o Império Babilônico. Aí, tempos depois, se levanta o Império Grego, simbolizado pelo ventre de bronze, um império duro e ágil. No capítulo 7 de Daniel, ele vai aparecer como um leopardo com 4 asas de águia. Isso fala da rapidez com que o Império Grego conquistou o mundo. Em 12 anos, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, como queira, tinha o mundo a seus pés. Ali fala então da agilidade. Mas aí, depois deste império grego, que é o império representando o ventre, ao descenso, cabeça, peito, agora ventre e quadris de bronze. Terceiro império. Agora vem o 4º e último império, o Império Romano,
simbolizado pelas duas pernas da estátua. Veja aí, a perna da estátua é a parte mais longa do corpo. Por isso o Império Romano foi exatamente o império que mais demorou. Politicamente ele veio acabar em 400 e alguma coisa antes de Cristo, depois de Cristo, quase 500 anos. Ele começou em 167 e foi acabar em quase 500 antes de Cristo. Acabar não, houve uma divisão, não é? Como a estátua também tem duas pernas, houve ali uma divisão. Ficou dividido em Império do Oriente e Império do Ocidente. Império do Oriente com a capital em Constantinopla e Império do Ocidente com a capital continuando em Roma. Houve ali uma divisão. Porém, Daniel fala que esta divisão não é bem uma divisão política. Ele fala que esta divisão seria um casamento sem liga, porque ele fala que o barro, assim como o barro não se liga com o ferro, esse casamento também não daria liga. Está aqui escrito: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, em parte de óleo, em parte de ferro, em parte de barro do oleiro, em parte esse reino será forte, mas será dividido. Haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque viste o barro misturado com ferro. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, a parte política, e por outra será frágil. Então, qual foi? E aí vem aqui o próximo verso assim: quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante um casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, veja bem, o que foi esse casamento aí político? Isso foi exatamente o que aconteceu por volta do ano 294 da nossa era, quando o imperador Constantino se converte ao cristianismo, se declara agora um cristão e declara o império também cristão. Agora não mais persegue os cristãos, agora o império também é cristão. E em um único dia na cidade de Roma, não por conversão, mas por um decreto do imperador, foram batizados em água 300 mil soldados romanos. Ali então começou a tragédia da Igreja de Cristo. Ali começou o casamento da igreja com a política, com o Estado. Contaminou de uma tal maneira que quem já viu o meu vídeo lá, Igreja Católica Romana, a grande meretriz, lá do Apocalipse 17, então a gente vê por que ela se tornou isso. Porque esse casamento da igreja com a política degenerou a igreja. Mas a Bíblia vai dizendo que nos dias destes reis, o Deus do céu, então de qual reis? Do último, né? Porque os outros, o babilônico foi destruído pelo Medo-Persa, o Medo-Persa destruído pelo grego, o grego destruído pelo romano. Agora, nos dias destes reis, então, no dia do Império Romano, que é o último, nos dias destes reis, Daniel 2,44, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e nem passará a outro povo. Que rei é este? O rei é Jesus Cristo, e o reino é o reino milenar de Cristo aqui na terra, e depois do milênio de Cristo, Cristo continua reinando, não existe mais reino humano, o reino é o de Cristo para todo sempre. Então, a explicação também está aqui no próprio texto. Quando o rei Nabucodonosor estava olhando aquela estátua maravilhosa, estonteante, linda, ele viu que uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos, ou seja, não foi homens que lançaram aquela pedra, foi o próprio Deus. E a pedra bateu exatamente no que existia desses reinos. Qual que existia? Os pés da estátua. Exatamente o Império Romano e a sua última forma de governo, lá no finalzinho, os 10 dedos da estátua, era o que estava existindo. Então diz que a pedra bateu nos pés da estátua e esmiuçou o barro, o ferro, e aí fala que foi subindo, né? O bronze, o ouro, o bronze, a prata e o ouro. Então aniquilou todos os impérios. E a pedra, que nós sabemos muito bem quem era esta pedra, como está escrito lá nos escritos de Paulo e também no de Pedro, nas cartas paulinas, que a rocha era Cristo.
Cristo era a pedra. Essa pedra que foi cortada, foi lançada sem auxílio de mãos, foi lançada pelo próprio Deus. Ela destruiu estes impérios todos, no caso aí o último deles que existia, e se estabeleceu. Diz que ela encheu o mundo, né? Encheu a terra. A pedra tornou-se uma grande montanha que encheu a terra. Então nós temos aí bem detalhado que apenas 4 impérios existiriam na terra até Jesus Cristo tomar o governo. E ele virá tomar do 4º e último império, que é exatamente o Império Romano, como nós explicamos aqui nesse texto. Então, esse vídeo é a parte 1. Para você depois entender direitinho, eu vou gravar o mesmo vídeo, porém a parte 2, explicando como estas coisas com detalhes irão acontecer ou como estão acontecendo, porque a história não está parada, a história está se desenvolvendo, não parou, é uma sequência. Então, se você gostou desse vídeo, aí embaixo no rodapé aí tem o link aí, você pode acessar o Mercado Livre, onde você vai encontrar os meus livros, A Grande Tribulação, principalmente, trata com muita clareza desse tema, e há outros livros meus lá, Sinais Iminentes da Volta de Jesus, Anjos, Quem São e o que Fazem, e Galardão, um manual prático para o desenvolvimento cristão, onde você vai encontrar muitas informações. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com mais pessoas, deixe também o seu like e esteja atento. Este vídeo vai ficar como parte 1, estamos vivendo em pleno vigência do Império Romano, parte 1, e eu vou gravar a parte 2, o mesmo título, a parte 2, com os detalhes explicando como isso está acontecendo. Agradeço por tê-lo mais uma vez comigo nesse vídeo, compartilhe o vídeo, fale destas coisas porque ninguém fala, mas Jesus criticou por não se falar ou não se compreender isso. É necessário compreender. Então tá aí informação, pode pesquisar que você vai ver que faz sentido tudo isso porque é Bíblia. Agradeço mais uma vez, fique na paz.